Roger Machado promove mudanças no time do Internacional para tentar vencer a primeira partida longe do Beira-Rio no Campeonato Brasileiro. Desfalque de última hora na delegação que embarcou para São Paulo para esse grande jogo e a possibilidade de lei do ex dos dois lados. Eu te conto tudo isso em detalhes nesse conteúdo, então fica comigo depois da vinheta. Salve, salve, gurizada, eu sou o Gabriel Camargo, setorista do Internacional aqui no canal do Lucas Fontes. Trago informações importantes do Clube do Povo nessa sexta-feira, dia 2 de maio, véspera de Internacional e Corinthians e Internacional, nesse sábado, lá na Neoquímica Arena. Antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam por aqui, ativem o sininho das notificações, já deixe teu like para não perder nada que acontece por aqui. Esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de Ativo Ultra, o estimulante do homem moderno. Faça seu pedido acessando o link que está aqui embaixo na descrição. Receba o pedido na porta da sua casa. Depois de vencer o Maracanã na terça-feira por 1-0 no Beira-Rio pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Inter vira a chave, volta o seu foco para o Campeonato Brasileiro, que amanhã enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. E assim, gente, o Inter não tem facilidades com o Corinthians jogando em São Paulo, tá? É sempre muito difícil enfrentar os corintianos jogando nos seus domínios, mas o Inter é o sexto colocado com 9 pontos e o Corinthians é o 12º com 7 pontos conquistados. Na última rodada o Inter venceu o Juventude no Beira-Rio e o Corinthians tomou uma lapada do Flamengo, né, jogando no Maracanã. E aí o Inter tenta manter esse bom retrospecto, mas esperando melhorar o rendimento, voltar a jogar aquele bom futebol que encantou a todos no começo da temporada. Então assim, o Roger preparou mudanças na equipe, tá? O Roger testou Thiago Maia no lugar do Bruno Henrique e o Gustavo Prado no lugar do Bruno Tabata, do lado direito de ataque do Inter. Por quê? Porque o Thiago Maia era o titular do Inter, perdeu espaço porque começou o ano muito abaixo e aí estava com foco dividido, tinha negociação com o Santos, toda aquela novela, vai embora, não vai embora, viajou, voltou, foi reintegrado, enfim. O Bruno Henrique não vem fazendo bons jogos e aí o Gustavo Prado entrou também no lugar do Bruno Tabata. Na verdade, ele entrou do lado esquerdo, né, do ataque no último jogo contra o Maracanã. Acabou fazendo o gol da vitória do Inter já nos acréscimos, que deu aquele alívio para a torcida do Internacional no jogo diante do Maracanã. Então, assim, o Inter pode ter essas duas mudanças no time que vai enfrentar o Corinthians amanhã, tá? E o Roger também tem desfalque de última hora. Trata-se do goleiro Ivan. Ele não é titular, é o reserva do Antony. Na verdade, ele é o terceiro goleiro, né? O Rocher está fora por lesão, fratura na mão. E aí, o jovem Cauã Jesus foi relacionado pelo técnico Roger Machado para essa partida em São Paulo. Então, o Ivan tem um desconforto na lombar, acabou ficando de fora dos relacionados do time do Inter. Assim também como o Carboneiro, que segue fora do time do Inter, segue fora dos relacionados. Ele voltou a treinar com bola ontem, mas ele está sendo preparado para a viagem até Medellín, onde o Inter enfrenta o Atlético Nacional na próxima semana pela Copa Libertadores da América e depois vai direto para o Rio de Janeiro encarar o Botafogo pelo Brasileirão. Então, Roger deve mandar a campo a seguinte equipe, tá? Antony no gol, Brian Aguirre na lateral direita, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, Fernando, Bruno Henrique ou Thiago Maia, Alan Patrick, Wesley do lado esquerdo, Bruno Tabata ou o Gustavo Prado do lado direito e o Ener Valencia no comando do ataque. Deve ser esse o time que o Roger deve mandar a campo. Então, podemos ter inclusive uma lei do ex, né? O Bruno Henrique é ex-jogador do Corinthians, né? Pode ser que aconteça a lei do ex, vamos torcer para que isso aconteça, caso o Bruno Henrique comece o jogo, ou então até mesmo entrando na segunda etapa. O Bruno Henrique tem por característica uma boa finalização de fora da área. Já do lado do Corinthians, possível lei do ex também com Alex Santana e Charles, jogadores que saíram da base do Internacional, né? O Charles inclusive jogou na Série B, né, em 2017 pelo Internacional, e o Yuri Alberto, centroavante, que foi do Colorado, ele que não marca 7 jogos, então isso cá entre nós, é bem perigoso o Yuri não marcar 7 jogos com a camisa do Corinthians. O Dorival deve enviar a campo a equipe com Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká ou Félix Torres, André Ramalho e Angileri, Ranieri, Carrillo e Martinez, Breno Bidon, Memphis Depay ou Romero e o Yuri Alberto. O Memphis, que sofreu uma pancada no jogo contra o Flamengo, foi substituído e no meio da semana contra o Novo Horizontino ele não jogou. Então, vamos ver aí o que vai se desenhar nesse time do Corinthians, mas o Memphis é um jogador que é de classe mundial, né? Dispensa comentários do holandês Memphis Depay. Então vamos cuidar aí o time do Corinthians, que tem qualidade, não vem numa fase muito boa, troca de treinador, mas tem qualidade sim,
e o Inter nunca tem facilidade com o Corinthians jogando lá em São Paulo, né? O Gustavo Henrique também tá fora por lesão, zagueiro do Corinthians, é o melhor dos zagueiros que o Corinthians tem no seu elenco. Porém, mesmo com essa dificuldade que o Inter encontra quando vai a São Paulo, foram 8 jogos já de 2020 para cá, juntando Porto Alegre e São Paulo, que o Corinthians não vence o Internacional. Foram 6 empates e 2 vitórias do Inter, e aí 5 desses empates terminaram em 2-2. Tá? Inclusive, hoje ainda postei no meu Instagram lá o golaço do Alan Patrick em 2022, um gol de fora da área. O técnico do Inter era o Mano Menezes naquela ocasião. E em 2023 o Inter foi lá e venceu. A única vitória do Inter na história da Neoquímica Arena foi 2-1 em 2023. O técnico era Eduardo Cudê. Gurizada, o árbitro do jogo é o Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais. Os auxiliares dele são Guilherme Dias Camilo e Felipe Alna Costa. É Alna, não é Alma. Alna Costa. E o VAR é o Paulo Renato Moreira da Silva, do Rio de Janeiro. Esse é o quadro de arbitragem para essa grande partida, baita jogo de bola, amanhã 6h30 na Neoquímica Arena. A transmissão vai ser do Prime Video, Corinthians e Internacional. Quero saber o que vocês acham desse jogo, qual o palpite de vocês para essa grande partida. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, também me segue lá no Instagram, @o Gabriel Camargo. Sou setorista do Inter também, lá no Beira News, trago notícias do Inter diariamente, aqui no canal do Lucas Fontes e também lá no meu Instagram. Vejo vocês amanhã. Tchau!